Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Design Thinking como prática de inovação e um pouquinho de como a gente acaba aplicando isso dentro dos nossos softwares aqui na plataforma RH da TOTVS. Bom, eu sou a Thaís, eu sou líder de projetos de design de UX aqui na plataforma. Eu sou o Walter, eu sou líder de design de produtos de RH aqui na TOTVS. Primeiro a gente vai começar a trazer o contexto aqui do que é inovação, né? Então, antes da gente falar sobre o Design Thinking especificamente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É um conceito que foi criado por um economista lá em 1939, onde ele divide a inovação em 3 categorias: a incremental, a radical e a disruptiva. Então, a incremental, ela se refere a um produto que já existe no mercado, mas que ele foi aprimorado ou melhorado. Por exemplo, o celular, ele já existe e eles fazem uma melhoria na câmera ou no processador ou no design dele, mas o produto em si, ele é o mesmo. A radical, ela traz novos modelos de negócio no mercado já existente. Por exemplo, a câmera analógica. A gente tinha o costume antes de revelar a foto, e com o passar dos anos, isso veio, né, a câmera digital, que aí é um modelo novo de negócio, mas um mercado que já existe. A gente continua tirando foto, a gente continuava, né, tirando foto dessa maneira, e aí a gente começou a passar, ao invés de revelar, a gente começa a passar isso para dentro do computador. Esse é um exemplo. Aí quando a gente entra na inovação disruptiva, ela é algo que é totalmente novo, ela é diferente de qualquer coisa que veio antes, é algo que a gente nunca viu. Então, por exemplo, a primeira lâmpada, ela é um exemplo de algo que foi uma inovação disruptiva, porque até então não existia isso. Se a gente for colocar aí um exemplo um pouco mais recente para a gente, é a Netflix, né? Ela acabou criando ali um novo mercado, uma nova oferta, para algo que até então não existia. E isso mudou completamente como os consumidores e as pessoas começaram a interagir com esse produto, dando margem para outras empresas também aparecerem. E quando a gente fala de inovação, né, tem uma pesquisa que foi feita pelo The Dublin Group, que eles viram que 1 a cada 25 projetos de inovação, na maioria das empresas, eles não são rentáveis, né? Ou seja, quer dizer que 96% das inovações, elas falham, né? E daí também não é qualquer tipo de inovação que a gente está falando. Eles pesquisaram, né, grandes empresas, que em sua maioria, elas têm, assim, elas não gostam de correr muito risco, né? Então, elas acabam olhando sempre para algumas melhorias que sejam bem graduais, pensando no negócio e na tecnologia apenas. E daí, realmente, né, antes a gente só tinha esses 2 pilares, o negócio e a tecnologia. Vamos olhar para esses 2 pontos. Mas, para a gente poder inovar, a gente também precisa, né, olhar um pouco para as pessoas, olhar um pouco para a sustentabilidade. Então, as pessoas que vão compor, quais são as necessidades que elas têm, e também a sustentabilidade de como isso vai ser rentável e a gente vai conseguir utilizar isso a longo prazo. Isso é muito importante para que a gente entenda um pouco sobre a inovação. Então, a inovação, ela está bem nesse centro, né? Entre esses 4 pilares aqui que a gente colocou. E para a gente poder chegar realmente a ter essa inovação, a gente precisa que os espaços, eles sejam colaborativos e convidativos também para as pessoas poderem pensar um pouco nisso, né? A NASA, ela fez uma pesquisa lá nos Estados Unidos com 1.600 jovens que, durante ali um teste de seleção de engenheiros inovadores, e daí eles descobriram que crianças de 3 a 5 anos, geralmente, elas são ali, mais ou menos, 98% delas, elas são criativas. Isso se dá porque elas estão num ambiente bem mais lúdico, onde elas podem testar, elas têm trocas mais sinceras, e a criatividade, ela é super estimulada. Quando a gente entra num ambiente onde as crianças já vão crescendo, isso vai diminuindo gradativamente. Então, por exemplo, crianças de 10 anos, elas são só 30%, enquanto as crianças de 15, elas já caem para 12%. Isso daí se dá porque os ambientes, eles são decorados até, né, e estimulados para que eles realmente tenham que decorar o que eles estão fazendo ali, fazer o que o professor está querendo, são impostas ali mais regras, e daí isso vai polindo um pouco a criatividade das crianças e dos adolescentes.
E a gente pensar, com certeza, uma criança ou um adolescente, quando ela for para o ambiente de trabalho, ela vai sim ser criativa. E aí é que a gente vê que quando ela chega no ambiente de trabalho, olha só como muda bastante a estética onde essas pessoas estão. Porque os adultos chegam lá e eles são só 2% criativos, porque eles têm que se deparar com um ambiente sem estímulo, em que as empresas não engajam, e as pessoas são cobradas por metas, não tem um espaço ali para elas poderem criar, cada um corre atrás do seu. E daí, como que os nossos ambientes podem estimular a criatividade? Então, as pessoas, elas têm ali todo um contexto que pode, sim, estimular. E essa charge, ela representa muito bem isso, né? A gente exemplifica bem claro ali. O chefe está falando, volte para aquele seu maldito cubículo e comece a pensar fora da caixa. Então, assim, se você não oferece esse ambiente para os seus colaboradores, como que você quer que eles sejam criativos e tenham ali trocas, experimentos e até mesmo erros, né? Porque isso está dentro do processo de inovação. Então, o que a gente entende, resumindo um pouquinho disso, é que para a gente inovar, a gente precisa pensar na experiência, a gente precisa ter criatividade, espaço de colaboração, entender as necessidades das pessoas, e aí sim a gente pode promover uma mudança cultural, que é exatamente como que a gente pode inovar. Mas, afinal, o que é o UX Design? Então, esse termo ele foi criado pelo Donald Norman na década de 90, e, segundo ele, o UX ele envolve não somente os aspectos relacionados ao design, como hardware, software, interface, usabilidade, mas também tem alguns aspectos ali afetivos e de experiência também com a marca que acabam sendo bem significativos e valiosos ali quando a gente fala, né, da interação também humano e computador e propriedade do produto. Então, a experiência do usuário era uma natureza bem subjetiva e é sobre uma percepção, um pensamento individual que a pessoa tem a respeito do sistema, da marca, do produto. E aí ela é modificada ali ao longo do tempo, devido à evolução e circunstâncias e inovações que vão acontecendo ali. E daí, quando a gente fala de experiência, né, a experiência é um pouco disso, né? Ela transcende aquilo que o produto e o serviço está comercializando ali para as pessoas. E aí tem uma questão que a gente fala de economia da experiência, né? Como que um commodity ele pode se transformar em uma experiência, que a gente acaba tendo dois exemplos. Eu vou trazer o primeiro, eu acho que é bem clássico e dá bem para a gente entender, porque acredito que a maioria das pessoas já passou um pouco, né, pela experiência de ir lá, sei lá, na Starbucks e pedir um café, que a pessoa vai chamar pelo seu nome, mas aqui embaixo tem uma realidade um pouco mais ali para o ambiente de RH, onde você tem um registro de ponto, por exemplo. A gente pode colocar isso dentro de uma planilha, transformar isso em um produto, onde tem ali o cartão de ponto, depois isso se torna um serviço, que a relação que a pessoa vai ter depende dela para poder gerar esse ponto, que é quando a gente tem aquelas máquinas mais fixas dentro das empresas, e aí a TOTOS vem e traz uma experiência que é você poder usar o seu próprio celular e fazer um registro de ponto que muda completamente tudo que veio antes como experiência ali de marca, de valor, né, que as empresas podem aplicar. E aí, dentro de todo esse contexto que a gente falou agora, que a gente utiliza o Design Thinking para a gente poder inovar. E a gente fala, beleza, mas Thaís, o que é isso? Ele não é uma metodologia, nem muito menos um método. Então, não existe uma receita de bolo. É difícil dizer isso, mas é a realidade. Tudo tem que ser adaptado para o cenário que você está querendo inovar. Não é somente dinâmica, né? Então, não é só a gente juntar ali todo mundo fazer, e também não vai fazer milagre, né? A gente precisa sempre confiar no processo do Design Thinking. Não é também a gente só colar post-it e não entregar valor, então tudo que a gente fizer precisa ter um valor final ali, seja para a empresa, para o usuário, para o negócio. E também não vai salvar o time, vai falar assim, eu vou aplicar aqui o Design Thinking na minha empresa e vou salvar aqui o que eu tenho de ruim, né? Não é assim.
porque, na realidade, o Design Thinking ele é uma abordagem de inovação que é centrada nas pessoas, que utiliza a criatividade na solução de problemas e desafios do negócio. Então, é você, primeiro, colocar a pessoa ali no centro de tudo, né? Pode ser até o seu colaborador. O Design Thinking, ele resolve sempre um problema. E esse problema não precisa ser necessariamente se transformar em um produto, que é como a gente acaba aplicando aqui na TOTS. Ele pode ser também um problema, às vezes, que você tem aí, cultural, né, ou de processo com o seu time, e aí você foca em olhar primeiro para as pessoas, para daí você trazer uma solução criativa, né? É sempre legal a gente ter um time multidisciplinar, por isso que a gente fala bastante sobre a colaboração, cada um olhando para um ponto e trazendo uma solução diferente ali para o projeto. Aí a gente fala que tudo que é certeza, ela estaciona, e tudo que vai ser dúvida, ela vai impulsionar a gente a fazer mudanças. E aí a metodologia que a gente acaba utilizando dentro do Design Thinking é uma metodologia do duplo diamante, onde a gente passa por um período ali de descoberta, a gente faz uma definição de qual é o real problema que a gente está querendo tratar, e aí a gente vai idealizar, prototipar, testar e realmente implementar isso. Então, hoje, os nossos produtos aqui, eles não saem de uma ideia que alguém teve e vai ser aplicada. Alguém pode até ter tido uma ideia, mas a gente vai passar por esse processo para validar e entender qual que é a real necessidade que os nossos clientes têm. E aí, agora, eu vou chamar o Walter para ele explicar um pouquinho como esse processo funciona aí na vida real. Legal, Thaís. Bom, então a gente falou de inovação, falou de design thinking, falou de UX, falou de produto, falou de um monte de coisa, mas como que isso funciona, será que na vida real, no nosso dia a dia, como será que a gente faz os nossos produtos aqui, o que que a gente olha, o que que a gente segue, para onde a gente vai? Então, eu vou trazer alguns exemplos, como a Thaís falou, não é uma receita de bolo, a gente não tem, vamos seguir essa sequência que sempre vai dar certo, não, cada projeto é um projeto, cada produto é um produto, mas a gente tentou fazer um compilado do que a gente mais faz para tentar mostrar para vocês um pouco de como a gente tenta resolver os nossos problemas, colocando o usuário sempre no centro de qualquer decisão. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente recebe uma demanda, quando a gente tem um problema que a gente precisa resolver, é a gente se preparar para esse projeto, se preparar para esse problema. Então, a gente tenta entender esse problema, ou seja, a gente faz uma pesquisa desk, que a gente vai olhar na internet mesmo, exemplos de situações que isso acontece, exemplos de soluções para esse problema, como que o pessoal tem feito, quais são as tendências para esse problema específico. A gente faz uma outra técnica chamada sombra ou shadowing, onde a gente vai até o local, olhar aquela persona fazer, vamos supor que seja um problema de bater o ponto, então a gente vai fazer um shadowing para olhar como que as pessoas costumam bater o ponto, como que é aquele momento para ela, quais são as dificuldades que ela tem, sem ter interação nenhuma com o usuário, a gente só olha, então isso é o shadowing. A gente faz pesquisa de campo também, que é olhar como que isso está funcionando, como que isso serve, para onde que isso vai, como que é isso no dia a dia, e a gente avalia também os concorrentes, ver o que que o mercado está fazendo, quais são as tendências, igual eu já falei. Então, tudo isso a gente faz nessa etapa de preparação de projeto, que é quando a gente se prepara para começar, enfim, desenvolver uma funcionalidade, um produto ou um incremento daquele produto. E uma das principais ferramentas que a gente usa nesse momento é o que a gente chama de jornada do usuário. Pode passar, Thaís, fazendo favor. E a jornada do usuário, ela é um mapa para a gente, onde a gente define as personas, define o problema e a gente traça o que que acontece naquele pedaço de tempo. Então, por exemplo, vamos supor que a nossa dificuldade que a gente vai tentar superar é a de bater o ponto. Então, a gente vai, igual eu comentei, vai analisar o que que o usuário faz. Ele chega no estabelecimento, ele procura o ponto, ele bate o ponto, aquele papelzinho que gera, ele amassa e joga fora, ele guarda. Como que é isso? E depois ele vai trabalhar, depois ele volta para bater o ponto na hora de ir embora. Então, a gente tenta estudar tudo o que a nossa persona faz e a gente traça a jornada do usuário, ou seja, tudo o que acontece naquele pedaço de tempo. E a gente traça quais são as ações que ele faz, quem é a persona, porque, por exemplo, o próprio bater o ponto pode, de repente, ter um envolvimento do analista de RH, a pessoa que vai lá conferir esse ponto. Então, tudo isso faz parte da jornada de bater o ponto. Então, a gente analisa as personas, analisa as ações,
e quais são as barreiras que acontecem em cada uma dessas ações, ou seja, quais são os problemas que podem acontecer que vão dificultar aquela ação de ser concluída. Então, e é justamente nessa etapa das barreiras que a gente olha, porque a gente quer entender quais são as barreiras e como que a gente pode achar ações que solucionam essas barreiras. Então, para a gente, o mais importante da jornada é as barreiras, é onde a gente foca e onde a gente olha, como a gente faz para superar essas barreiras. Depois que a gente faz essa jornada e define o pedaço da história que a gente vai atuar, porque a gente olha a jornada, ela pode ser gigante, ela pode ser imensa, então a gente precisa ter um limite, entender qual pedaço da jornada que a gente vai atuar. Geralmente, quando a gente analisa a jornada, tem um mapa que são as emoções, e quando acontece um problema muito grave na jornada, que a gente chama de pontos de verdade, que é onde ou o sistema vai conquistar o cliente, o usuário, ou ele vai perder o usuário. Então, geralmente, é nesses pontos que a gente atua, que, de repente, é os pontos mais críticos, os pontos com mais barreiras. Então, uma vez definido qual é o ponto que a gente vai atuar, a gente vai aprender com as pessoas. E aprender com as pessoas é conversar com as pessoas mesmo. Então, a gente tem as personas que a gente vai precisar conversar, a gente já tem mapeado quais são os perfis de pessoas que a gente precisa conversar, a gente monta um roteiro, a gente entrevista as pessoas e a gente vai colhendo tudo o que elas vão falando para tentar entender qual é a real necessidade dela, porque necessidade é diferente de problema, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente tenta conversar com de 7 a 9 pessoas, com base nos perfis que a gente já traçou, para a gente tentar entender quais são os padrões que acontecem ali no dia a dia deles. E é exatamente agora sobre esse próximo ponto que eu vou falar, que é encontrar padrões. Quando a gente conversa com as pessoas, geralmente a gente está acompanhado, vão 2 designers, por exemplo, um tem a conversa, a entrevista ali, e ela é conduzida como se fosse uma conversa mesmo, não é uma entrevista de perguntas e respostas, mas a gente conduz como se fosse um bate-papo, e o outro designer vai anotando os insights, vai anotando tudo o que o entrevistado está falando. Depois a gente coleta todas essas entrevistas, a gente vai tentar analisar quais são os padrões que a gente encontrou nessas entrevistas. E os padrões não são necessariamente coisas iguais. Então, por exemplo, a gente não vai ter um grupinho de todo mundo que falou que bater o ponto é ruim. A gente não vai ter um grupinho de todo mundo que falou que na hora de bater o ponto ele perde muito tempo, por exemplo. A gente vai montar insights e montar histórias que fazem sentido. Pode passar, Thaís. Porque na hora de montar esse insight, eu preciso olhar para aquele insight e entender o que ele está falando para mim. Se eu simplesmente fizer um grupo aqui com todo mundo que falou mal de bater o ponto, eu vou olhar e de repente ele não vai contar uma história. É igual o Lego. Se a gente Hoje em dia a gente compra o Lego, ele já vem pronto que a gente precisa montar, né? Mas antes era um saco com um monte de pecinha de Lego de todas as cores e você saía montando. Então não é montar os Legos, vamos fazer um grupinho só com as pecinhas azuis, só com as amarelas, só com as verdes. Não. O Lego precisa ser montado com as pecinhas de várias cores para ele contar uma história para a gente. Então, o insight é mais ou menos assim. A gente pega de repente, um usuário, um problema, uma necessidade, uma fala sobre aquela necessidade. Quando a gente olha toda essa sequência, ele conta uma história para a gente. Então, por exemplo, um exemplo que a gente até trouxe aqui é aficionados por leitura, que são os usuários, gostam de folhear livros e revistas antes de efetuarem a compra, é uma necessidade, mas sentem-se constrangidos ao fazê-lo por considerarem que estão roubando informações. Esse é o problema. Então, muito provavelmente, nesse insight, o usuário veio de uma entrevista, a necessidade veio de outra e o problema veio de uma terceira entrevista. Então, a gente consegue juntar as histórias e montar esse insight de uma maneira que ele conte alguma coisa para a gente. Então, é assim que a gente faz essa análise da entrevista, é assim que a gente faz essa análise das personas que estão envolvidas nos projetos que a gente desenvolve. Depois que a gente entendeu o que os nossos usuários estão precisando, quais são as necessidades, as dores deles, quais são as personas, a gente faz o insight, ou seja, olha o que as entrevistas estão falando para a gente, é aquela famosa parede cheia de post-it. A gente faz os desafios, que é perguntas que vão trazer respostas para aqueles insights. Então, são geralmente perguntas abertas, perguntas bem amplas para a gente
incentivar a geração de ideias. E ideias, quanto mais diferentes, melhor é. A gente jamais vai limitar a ideia, que precisa ser algo simples, não. A gente quer aquela ideia mais mirabolante, porque, de repente, esse é o caminho que a gente precisa seguir, a gente só tem que traçar um plano para ir lá. E a etapa de gerar ideias é a etapa de ideação. A etapa de ideação, a gente vai pegar o desafio, que é a pergunta, e vai incentivar as pessoas a terem ideias. E existem 2 tipos de pensamento na hora de gerar uma ideia. A gente tem o pensamento convergente e o pensamento divergente. O pensamento convergente é aquele pensamento que a gente pensa em cima de um problema, a gente junta todas as informações e vai para um único problema, então isso delimita muito as possibilidades, as situações que a gente vai gerar ali nos insights. Então, o que a gente sempre busca são os pensamentos divergentes, ou seja, aqueles pensamentos amplos, grandes, que vão pensar diferente, o famoso mirar na lua, né? Então, a gente quer que a gente tenha exatamente esse tipo de pensamento, porque como a Thaís falou lá no começo sobre tipos de inovação, no pensamento divergente é onde surgem as ideias disruptivas. E é onde a gente sempre vai mirar. Ela é mais difícil de fazer, ela é mais difícil de ser alinhada ao negócio, ela é mais difícil das pessoas, de repente, aceitarem, só que é onde a gente sempre vai mirar, porque a gente pode não conseguir hoje, mas a gente tem um caminho traçado de onde a gente vai precisar passar para a gente chegar lá na frente. Então, o Facebook, quando foi criado, ele não imaginava, talvez, que a história do metaverso poderia ser feito naquele momento, mas talvez ele já tivesse uma visão clara de que em X anos isso ia acontecer, então eles foram traçando, desenvolvendo tecnologias para isso ser possível fazer. Então, é isso que a gente tenta com o pensamento divergente, ter ideias disruptivas. Uma vez que a gente gera as ideias, então a gente, por exemplo, num workshop de ideação, a gente chega a gerar 200, 150 ideias para o único problema. Então, a gente precisa olhar para todas essas ideias, esse universo de ideias, a gente agrupa as ideias que são parecidas, a gente quebra as ideias que são muito grandes. Então, a gente olha para todas essas ideias e a gente monta um caderno que a gente chama de cardápio de oportunidades, onde a gente vai olhar todas as ideias que a gente tem para resolver aquele problema. E essa parte de priorização é igual eu falei, como a gente junta as ideias, como a gente quebra as ideias, a gente sai com muitas ideias. Então elas precisam ser priorizadas, porque a gente não consegue, de repente, fazer todas aquelas ideias. Pode passar. Na hora de priorizar essas ideias, a gente sempre vai olhar para o MVP, e eu vou falar sobre o MVP daqui a pouco. O MVP, ele precisa ser o mínimo que eu consigo oferecer para o meu usuário conseguir completar, conseguir fazer as rotinas que ele faz no dia a dia. Ou seja, eu preciso entregar o mínimo para ele conseguir trabalhar e que o meu produto ajude ele em alguma coisa, porque os nossos produtos precisam fazer sentido para ele, precisam ser relevantes. Então, ele é onde a gente olha. Então, a gente prioriza as ideias, sempre pensando nessa questão do MVP. Uma vez priorizado, a gente vai para a etapa de prototipação, ou seja, a gente já tem uma ideia que veio de uma entrevista, que veio de uma análise, que veio de uma ideação, e agora elas foram priorizadas, pensadas em MVP, e agora a gente vai prototipar elas. E como que é essa questão de prototipar? O que é um protótipo? O protótipo, ele é uma versão simples e rápida do nosso produto. Basicamente é isso. E quanto mais simples, melhor é. Porque a gente não pode se apegar ao nosso protótipo. Eu não posso ir lá e criar um protótipo perfeito, bonitinho, um layout final, do jeito exatamente que o nosso produto vai ser. Porque quando a gente, depois de prototipar, a gente vai validar. Quando eu for validar, se o usuário apontar vários pontos de melhoria naquele protótipo, eu gastei muito tempo e eu me apego àquele protótipo. Então, a ideia é que ele seja rápido. Geralmente a gente faz no papel, quadradinho, bolinha. A gente já fiz protótipo no Miro, já fiz protótipo no PowerPoint. Quando era no presencial, a gente fazia com folha de sulfite, o botão era um post-it colado. Então, assim, é o mais simples possível, porque a gente precisa passar para o nosso usuário qual que é o conceito, a ideia que a gente está querendo ter com aquele protótipo, para a gente validar. Pode passar, Thaís. As vantagens de prototipar, igual eu falei, como ele é rápido e simples de fazer, então a gente aprende rápido. Então, se precisar corrigir, a gente corrige rápido, a gente testa rápido e a gente
consegue aprender rápido com esses erros. E ele é barato, porque a gente faz com o que tem na mão, se for presencial faz no papel, no post-it, quando é no remoto a gente faz no Miro, no PowerPoint, do jeito mais simples possível, e a gente consegue focar o usuário na experiência, não nos detalhes. Porque quando a gente apresenta o protótipo com muitos detalhes, com os textos certinho, às vezes o usuário acaba focando em detalhes pequenos que não vão fazer diferença para a gente, enquanto a gente quer validar com ele a experiência, se faz sentido para ele aquilo que a gente está propondo. Então, quando a gente faz um protótipo simples, ele vai focar na experiência. Então, essas são as vantagens de fazer protótipo. Ele é barato, a gente aprende rápido e a gente foca o usuário na experiência, e não nos detalhes do texto, cor ou uma ilustração. E existem 3 níveis, basicamente, de protótipos que a gente trabalha quando a gente fala de design de produto. Então, a gente tem de baixa fidelidade, que é o que eu falei, que é quadradinho, bolinha, o botão é escrito de qualquer jeito, só para a gente avaliar a experiência, o conceito daquilo que a gente está testando. Depois a gente parte para o de média fidelidade, que daí ele já se parece mais com um produto, ele já tem as proporções de um produto, mas ele ainda não tem cor, não tem um texto final, não tem uma ilustração, ele é mais para a gente testar as interações do usuário com as páginas. E a gente tem daí o de alta fidelidade, que daí ele é como realmente o sistema vai se parecer, aí é a versão final, é a versão que a gente entrega para o time de desenvolvimento poder fazer as histórias, quebrar lá as histórias e entrar nas sprints para eles começarem a desenvolver. Como eu tinha falado lá atrás do MVP, existe uma ideia do MVP que ele tem que ser útil para o usuário. Só que ele não pode ser apenas útil, sabe? Ele precisa ser um pouquinho... Essa pirâmide, ela é como se fosse o produto inteiro. Então, eu não posso que o meu produto seja só útil. Se eu pensar se ele for só útil, de repente, ele não vai atender aquilo que o usuário precisa. Então, ele precisa ser um pouquinho de cada. Ele precisa ser um pouco útil, tem que ser um pouco confiável, utilizável, conveniente, um pouco agradável e significativo para o nosso usuário, que é o que a gente chama de MLP, que é o mínimo produto amável, porque a gente quebrou um pouco essa ideia de que o produto tem que ser o mínimo do mínimo, ele tem que ser só funcional, quanto hoje a gente tem vários outras vertentes que a gente olha, porque ele precisa agradar o nosso usuário, ele precisa ser útil, ele precisa ser utilizável, ele precisa ser agradável, o nosso usuário precisa querer usar, mesmo sendo o MVP ou o MLP, que é o que a gente tem praticado. Pode passar. Depois que a gente faz os protótipos e a gente tem o nosso MVP prototipado, a gente parte para a validação. E a validação é validação mesmo, é eu pegar o protótipo e pedir para o meu usuário usar. Pode ser no papel, pode ser no Miro, pode ser no PowerPoint, onde eu vou passando as telas e o usuário vai olhando. Então, a gente vai mostrar para ele o protótipo, a gente vai pedir para ele usar e a gente só vai olhar ele usando. A gente não vai enviesar, a gente não vai falar como que é, a gente não vai indicar onde ele tem que clicar. Tudo que ele perguntar, esse botão faz o quê? A gente não pode falar. Geralmente a gente tem uma técnica que a gente devolve a pergunta, né? O que você espera que ele faça? Porque o usuário tem que falar para a gente como aquele produto tem que funcionar. É muito mais fácil a gente ter um produto que se adapte ao nosso usuário do que ter um produto, de repente, não tão bom, que vai depender de uma adaptação do usuário. Então, a gente tenta extrair dos nossos usuários todas as percepções que ele tem ali sobre os protótipos para a gente melhorar e ir arrumando esses protótipos. E cada vez que a gente faz essa validação, a gente vai subir no nível de fidelidade. A primeira validação é no protótipo de baixa, então as pessoas vão olhar e vão trazer muitos pontos de melhoria, e é normal, a gente espera isso. Eu costumo falar que quando a gente valida e o usuário não fala nada, fala que está ótimo, a gente tem que descartar, porque tem que desconfiar que alguma coisa está errada. A gente espera que eles falem muito mal dos protótipos, porque é onde a gente tem a oportunidade de melhorar. Depois a gente vai para o protótipo de média, a gente valida, depois a gente faz o protótipo de alta, e a gente faz uma validação à distância, assíncrona, que a gente chama, que a gente usa algumas ferramentas, como o Maze, por exemplo, para a gente estar validando com os nossos usuários já a versão final do nosso protótipo. Tudo isso, lembrando,
antes de ir para o time de desenvolvimento. Então, juntando um pouco, assim, tudo isso que a gente falou aqui, muitas pessoas confundem e quando vê UX design, acha que é como o produto vai se parecer, né, o que ele está vendo, mas na verdade é só uma pontinha do iceberg, só a parte superficial ali que a gente vê do iceberg. Mais embaixo a gente tem, como a Thaís mostrou, um estudo de inovação, um estudo de tendência, um estudo das pessoas, tentar entender os nossos usuários, a arquitetura da informação, design de interação, tentar entender as necessidades. Tudo isso a gente faz antes de a gente pensar na parte visual. Na verdade, a parte visual é a última etapa. É a etapa que a gente faz o layout e manda para o usuário validar assíncrono. Então, o layout, a parte visual, ou como o nosso produto vai se parecer, é a última etapa. Então, a gente tem toda uma estrutura de projeto que a gente faz antes para tentar entender como que o nosso produto precisa funcionar. Um botão aí embaixo e não em cima, não simplesmente porque o designer gostou ou achou mais bonito, mas tem um estudo por trás daquilo. Um botão vai se chamar avançar ou seguir por um motivo, sabe? Então, tudo isso a gente leva em consideração, e a parte visual é a última parte. A gente leva em consideração acessibilidade, que é um ponto super importante que a gente tem se atentado muito nas nossas últimas entregas, que é os nossos produtos precisam ser acessíveis a todos os tipos de pessoas. Então, tudo é muito pensado, tudo é muito estudado, tudo é muito feito com muito cuidado para que atenda às necessidades dos nossos usuários, porque o nosso produto ele precisa ajudar o nosso usuário em alguma coisa. Eu não posso simplesmente ter um produto que funcione. Ele precisa fazer a rotina do usuário ser mais simples, senão ele não vai querer usar meu produto. Se o meu produto deixar a rotina dele mais complicada do que já é, ele não vai querer usar. Então, a nossa ideia é que a gente sempre entregue produtos que sejam utilizáveis e que ajudam os nossos usuários em alguma etapa da rotina e deixa essas rotinas mais simples. E tem uma frase do Steve Jobs, que eu gosto muito, que é: design não é apenas o que parece e nem o que se sente, mas design é como as coisas funcionam. Então, isso é um pouco do que a gente mostrou hoje aqui, como a gente faz os nossos projetos, como que a gente coloca os usuários no centro de todas as nossas decisões, como que os usuários, eles participam de todo o nosso processo de criação de um produto, de uma funcionalidade, de um incremento do produto. Pode ser a coisa menor que for, pode ser uma tela ou pode ser um produto inteiro. Sempre o usuário vai estar no centro. A gente coloca o usuário quando a gente vai estudar o problema, a gente coloca o usuário quando a gente estuda o usuário, a gente coloca o usuário para gerar ideias, para criar os protótipos, para validar os protótipos, todas as etapas o usuário participa com a gente. Então, quando a gente entrega o protótipo para os nossos times de desenvolvimento, é um protótipo que não gastou uma linha de código e ele está praticamente pronto para ser desenvolvido. Ele já foi estudado, já foi prototipado, validado, entregue, ele é pronto. Então, é assim que a gente faz para colocar o usuário no centro de todas as nossas inovações aqui da plataforma RH da TOTVS. Bom, então era isso, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo. Queria dizer que é um prazer estar aqui falando com vocês. Contem com a gente por que vocês precisarem. Essa é um pouco da maneira como a gente faz para colocar os usuários no meio de todas as nossas decisões aqui de produto. Obrigado. Muito obrigada, pessoal. Espero que vocês possam aproveitar o conteúdo que a gente colocou aqui e poder aplicar também na prática aí na empresa de vocês. Aqui a gente trouxe um pouco do contexto de criar produto, mas lembrando, o Design Thinking ele pode ser utilizado para solucionar problemas. Então, qualquer problema que vocês tiverem, vocês conseguem aplicar um pouco do que a gente trouxe aqui. Obrigada. Tchau, tchau.